paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema, perto ou longe, onde está Jesus em tua vida? Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Pode ser Antes de iniciar uma aula, uma das alunas foi lá na lousa, lá no quadro, e escreveu: sinto Deus tão distante de mim ultimamente. Faltava tempo para começar a aula ainda, ela deixou dado seu material lá, ficou conversando com as amigas fora, outro aluno, um colega, ficou olhando aquilo e escreveu embaixo: quem foi que se mudou? Sinto Deus tão distante ultimamente. Quem foi que se mudou? Deus sempre está presente. Deus sempre está conosco. No ar que respiramos, no tudo que somos. Mas de maneira toda especial, Deus está presente sempre de novo na palavra, onde Ele fala, onde Ele comunica a vida, através da qual o Espírito Santo nos edifica, aumenta a fé, aumenta o conhecimento, aumenta essa relação, essa intimidade que nós temos com o nosso Pai amado. De maneira toda especial, Ele se encontra na Santa Ceia, onde sempre de novo nós recebemos, junto com o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que limpam o nosso pecado, que aumentam a comunhão diante dEle como um só povo, como uma só família. Se alguém se distanciou, se alguém se afastou, não foi Deus que se afastou daquela moça. Muitas vezes nós, pela falta de tempo, pela correria, por N motivos, nós nos afastamos pouco a pouco de Deus. Muitas vezes deixamos de orar quando acordamos, agradecendo pela noite, pedindo a proteção pelo dia. Esquecemos de orar quando nos dormir, dando proteção por mais um dia, pelo cuidado, pela proteção, pedindo que Ele esteja conosco na noite. Deixamos para depois os devocionais, a leitura da Bíblia, pois naquele momento do dia estamos muito ocupados. Não temos mais tanto tempo para os estudos bíblicos, seja no lar, na igreja, porque outras coisas são mais urgentes, não necessárias, mais urgentes. Muitas vezes achamos que faltar um culto, ou talvez dois, talvez três, não faz tanta diferença assim. Faltarmos a Santa Ceia uma vez, duas, não, também não tem tanto pecado assim. E muitas vezes, pouco a pouco, nós vamos nos distanciando de Deus. Queridos irmãos e irmãs, se nós carregamos, se nós usamos o nome de cristãos, é porque há um motivo para isso. Se eu me chamo cristão, é porque eu me identifico com Cristo. É porque Cristo vive em mim. É porque Cristo é importante para mim, talvez não tão importante como eu seja para Ele, porque Ele deu a sua vida por mim. E aí cada um tem que responder qual é o grau de importância que Cristo tem na minha vida. Mas o cristão verdadeiro, ele nunca está distante de Deus. Ele vive Cristo. Ele ora, ele conversa, ele quer aprender mais sobre o seu relacionamento com Deus e o quanto ele também pode estar mais próximo de Deus, falando, testemunhando, vivendo Cristo ao mundo lá fora, sendo cristão.
marasmo, a monotonia, a mesmice, a apatia, o descaso, a dúvida, a descrença, a incredulidade, o esfriamento da fé, eles não têm lugar na vida de um cristão. Porque o Espírito Santo, ele sempre comunica vida. A palavra que está relacionada à ação do Espírito Santo no grego, na língua que Jesus falou, é dinamis. Da palavra dinamis vem dinamite, é poder, é explosão, é vida. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não deixa ninguém parado, porque ela comunica perdão, ela comunica amor. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa quieta. Tudo bem. Tudo bem. João Batista era muito tímido. João Batista se isolou da sociedade para morar no deserto, para em oração a Deus, de uma maneira toda peculiar dele, se preparar para a missão que tinha para apontar para ele. Mesmo que eu seja tímido, mesmo que eu seja quieto ali onde eu estou, na minha casa, no meu núcleo familiar, na minha escola, no meu trabalho, no grupo de amigos, eu convido com alguém. Eu falo das minhas opiniões, eu falo dos meus gostos, dos meus antigostos, eu falo daquilo que me convém, daquilo que não me convém, eu expresso as minhas emoções, e se ali onde eu estou, no meu modus vivendi, no dia a dia, eu sou o que sou, e se eu digo que eu sou cristão, ali eu serei cristão. E ali, através das minhas emoções, das minhas palavras, com a minha timidez, com o meu jeito de ser, é ali que o Espírito Santo vai também testemunhar a minha fé. Cada um do seu jeito, talvez uns gritando de forma expansiva, com gestos, talvez outros quase calados, simplesmente dizendo: ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que ele perdoa os meus pecados, que ele nunca me deixa sozinho, que um dia eu vou para o céu, que ele pode fazer isso com você também, se você parar de endurecer seu coração, se parar de se distanciar dele. Olha, é isso que o Espírito Santo faz no coração das pessoas, quando elas são igreja, quando elas fazem parte do corpo de Cristo, quando elas são cristãs. Acontece que muitas e muitas pessoas não querem fazer parte da igreja, mas querem ser eu-igreja. E esse é um problema que muitas vezes distancia, afasta as pessoas de Deus. E são pessoas que sempre acharão motivos para pôr a culpa em Deus. Porque muitas vezes elas são o Deus de si mesmas. E isso é um problema. Na capelania, eu estou fazendo no Hospital São Francisco Xavier, eu tive a oportunidade de conversar 2 semanas atrás com um pastor, uma outra denominação, e ele estava falando sobre isso. E quando eu estava estudando esse texto, isso me veio à mente, aquela conversa, eu lembrei que ele é daquelas igrejas que dão oportunidade. Oportunidade é o seguinte: em determinado momento no culto, o pastor chama a pessoa, alguém gostaria de dar um testemunho, de falar na frente, e ele disse que pararam. Ele disse que parou com isso. Não dão mais a oportunidade, porque sempre as pessoas iam lá e contavam a sua história, e tinha um cidadão que sempre ia lá e contava a sua história daquela semana. Mas nessa história não aparecia Jesus. Ele diz: dificilmente aparece Jesus, sempre é o que eu faço, o que eu sou. E aquele cidadão sempre era um super-homem lá fora, era o que convertia, era o que resolvia, era o que fazia, acontecia, e parecia que o mundo todo lá fora já era convertido. Ele disse: olha, quando eu ouvi ele falar, parecia aquelas propagandas daquelas igrejas onde só tem empresários, né, jogadores de futebol famosos, né? Ele disse: e a minha igreja não é assim. Então eu tive que parar com isso.
Paramos com essa questão de oportunidades. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, aquele cidadão se afastou. Ele deixou de ser membro. Eu procurei ele, o outro pastor falando, e ele disse: eu me senti discriminado, senti que eu não era bem querido ali, porque as pessoas não deixavam mais eu falar. Decidi sair da igreja. Talvez ele nunca tenha entrado na igreja. Igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve numa das suas epístolas aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, ele diz assim: eu quero que vocês pastoreiem a igreja de Cristo. Quando nós não temos essa concepção de entendimento de que a igreja é dele, muitas vezes nós também nos sentimos ofendidos se alguém olhar um pouquinho de lado, se alguém nos der um tapete vermelho para que nós entremos na igreja. Esquecemos que esse tapete vermelho foi estendido, sim. Foi estendido por ele com o sangue dele, por amor a mim, sem eu merecer. As pessoas se afastam da igreja porque nunca fizeram parte da igreja e por isso não se sentem incluídos em grupo nenhum. Por isso, talvez não escrevam na louça, mas escrevam na sua mente: estou sentindo Deus tão distante de mim, é tão fácil botar a culpa nele. Queridos irmãos e irmãs, João Batista, texto de hoje, ele vem com uma palavra aqui. Ele é o último dos grandes profetas, é o último profeta, é aquele que vem preparar o caminho para Jesus, mas é aquele que entendeu de maneira sem igual o que é ser igreja. Porque quando as pessoas, as multidões chegam a ele: será que ele é o grande profeta? Será que ele é o Cristo? E querem exaltá-lo, querem botar um pouquinho de gasolina na chamazinha do orgulho. João Batista: espera, calma, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. E quando os discípulos dele dizem: escuta, Jesus está se tornando famoso, ele diz: ué, e aí? Convém que ele cresça e que eu diminua. E isso não soa bem para a gente hoje. No mundo contaminado pelo orgulho, no mundo do politicamente correto, no mundo do culto ao narcisismo, ao hedonismo, né? Hedonismo, no culto ao eu, essa coisa do outro crescer e eu diminuir. Não, eu tenho que levar vantagem em tudo. Essa palavra de João Batista não é politicamente correta. Só que ele nunca se preocupou com isso. Ele se preocupou o tempo todo em apontar para Jesus, em ser fiel a Deus. E ele cumpriu como ninguém a sua missão. João Batista traz uma mensagem de transformação, de preparação para o Senhor e Salvador do mundo, para Jesus. E para que Jesus possa morar no coração de alguém, é preciso esvaziar-se. É preciso eu esvaziar-me do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu eu. E é por isso que a mensagem dele começa dizendo: arrependei-vos de todos os vossos pecados, a fim de seres perdoados. E aí, ele diz que vocês vão produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é uma mensagem que dói muito. E dói mais quando no versículo 9 ele diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada pela raiz e é lançada no fogo, no inferno. Cortada pela raiz. Se você cortar no tronco, ela pode crescer de novo. Não. Nós temos uma oportunidade de vida. É essa vida que estamos vivendo agora. Quando Deus nos chamar, quando lá na lista de presença dele chegar o meu nome Gilberto, eu não posso dizer: hoje eu não estou, deixa para outra hora. É presente. Estarei lá. E aí não haverá uma nova oportunidade.
E então, diante dessa mensagem de João Batista, é hora de eu perguntar para mim, e não para si: que tipo de árvore sou eu? Enquanto eu estou vivo, ainda é tempo. E é por isso que nos versículos 4 a 6 ele diz assim: endireitai, aplainai, revirai a terra e tornai ela plana, endireitai vossos caminhos tortos. Dessa maneira vocês verão a salvação que vem de Deus. A salvação vem de Deus. A salvação se chama Jesus. E para que Jesus possa morar em nossa vida e através de nós fazer com que nesse mundo, como árvores boas, possamos produzir bons frutos, frutos de amor, bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, paciência, é preciso que haja arrependimento. Arrependimento é mudança radical. Eu estou indo nessa direção, aparece o sinal vermelho e dispara. O sinal vermelho é a lei de Deus que diz: olha, eu vou ficar lá diante de Deus. Eu dou meia volta e vou por aqui. Pelo sinal verde, pelo sinal da esperança que Jesus me dá de uma vida nova, de uma vida eterna. Arrependimento significa aquilo que Lutero sempre falava quando dizia assim: deixar Deus ser Deus em tua vida, sufocar o orgulho e deixar que Deus governe os meus pensamentos, permitir que Ele me mostre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que convém, o que não convém. João Batista, aquele que não foi politicamente correto, ele fez isso de forma magistral. Veja a mensagem dele para Herodes, o grande rei, o tetrarca, comandava toda a Judéia e ainda influenciava os irmãos que comandavam as províncias vizinhas. A mulher do seu irmão para ser sua amante. E a palavra de João Batista, aquele pastorzinho lá do deserto, vestido com pelos de camelo, se alimentava de mel e gafanhotos, para ele diz: não te é lícito, rei, possui a mulher do teu irmão. Herodes nunca engoliu isso, não. Quem é esse pastorzinho para dizer que eu estou sendo amante dele? Tempos depois vai pedir a cabeça desse mesmo pastor no prato, mas ele cumpriu sua missão. Quantas vezes nós também deixamos a sensualidade falar mais alto na nossa vida do que a palavra de Deus? Vocês já notaram que a gente está se preparando para o Natal e que a televisão está cheia de propaganda de carnaval? Interessante, né? Desperta o nosso libido, o nosso desejo. João Batista tem uma palavra para isso, e ele falou. João Batista teve uma palavra para o povo. No texto há pouco lido aqui pelo Júnior no Evangelho, diz que o povo chegou a João Batista e disse: que a gente faz o quê? O povo, eu, você, pessoas simples, pobres. Ele disse: vocês mostrem os frutos do arrependimento na vossa vida da seguinte maneira: quando vocês veem alguém sem comida, tem um prato de comida para ele. Quando vocês têm uma roupa que vocês não usam mais e vê alguém necessitado, sejam irmãos do irmão. Ele é o Pai de todos. Se vocês têm mais, por que não compartilhar? Por que não socializar? Por que não repartir? Então, chegam os publicanos, os ricos cobradores de impostos, e João Batista olha para eles e diz: vocês não cobrem mais do que o estipulado, não explorem o povo, cobrem o que é justo. João Batista tem a palavra dos comerciantes de hoje, aqueles que exploram, aqueles que cobram muito mais do que é devido. E então chega os fariseus e diz: vocês estão realmente arrependidos, raça de vítimas.
Pare de julgar. Pare de apontar o dedo nos outros. Deixe de hipocrisia, de falsidade. Quantos são aqueles que hoje ainda acham que estão no lugar de Deus e podem julgar o irmãozinho? Ele faz aquele bebe, aquele fuma, aquele usa tatuagem, aquele escuta uma música comum. E julgam as pessoas pelos que elas fazem, não pelo que elas creem. E Jesus disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ele não fala naquelas coisas. Mas os fariseus modernos julgam, condenam, não acolhem, não abraçam, não perdoam, não amam. Jesus, João Batista tem uma palavra. E assim também ele tem a palavra para os soldados. Diz aos soldados: não usem de truculência, de violência. Contentem-se com o vosso salário. Novamente essa semana nós vemos policiais que forjaram cenas onde mataram pessoas que trocaram de violência. João Batista tem uma mensagem para cada um, do seu tempo e para cada um do nosso tempo. Qual é a mensagem, qual é a palavra dele para ti? Qual é o teu pecado? Qual é o teu ponto fraco onde o diabo te explora para te distanciar de Deus? Pois é ali que João Batista, com muito amor, com muito carinho, está dizendo: arrependa-te. Muda é tempo. Advento traz essa mensagem de preparação, de mudança para Jesus poder morar no coração. E por isso uma das frases mais bonitas da Bíblia e mais objetiva e direta é dita por João Batista. Quando vejo Jesus vindo pela primeira vez, os discípulos estão com ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. Qual é o teu pecado? O que é que domina a tua vida? O que te escraviza a ponto de não poderes estares de fato unido intimamente com Cristo o tempo todo? Querido irmão e irmã, a mensagem de mais uma vez é uma mensagem que toca o coração. É uma mensagem que quer que eu e você reconheçamos os nossos pecados com arrependimento e contrição. Arrependimento é o sentir que eu estou errado, olhando os 10 mandamentos, olhando a lei de Deus e dizer: eu estou fazendo errado. E contrição é sentir tristeza no coração, porque fazendo errado eu estou ofendendo esse Deus que me dá vida, que me dá saúde, que me dá família, que me dá os amigos que eu tenho, que me dá condições de trabalhar, ganhar o meu sustento diário, que me dá liberdade de viver num país onde eu posso ir, vir, me expressar da maneira que eu quero, que me dá tudo que eu sou e tenho, e ainda o perdão dos pecados. Quando eu vejo que eu estou afrontando esse Deus, que eu estou fazendo errado, e sinto tristeza, aí vem a mensagem do Evangelho de João Batista e diz: eis o Cordeiro de Deus, Ele quer tirar todo esse teu pecado. E aí entra a conversão. Eu choro e Jesus mora no meu coração, porque nesse momento o orgulho foi posto para fora e eu posso dizer: eu sou cristão, Cristo vive. Semana passada eu expliquei o tema da igreja para este ano. Foi lido o texto base, que é Tiago 1, 22 a 24, eu vou repetir a leitura. Ela diz assim, Tiago 1, 22 a 24. Esse Tiago não é o irmão de João, não, tá? Os Tiago que escrevem isso é o irmão de Jesus. Lá está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, mas se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ouvir, avaliar, analisar o que aquilo tem a ver comigo e praticar. Ouvir em vão é pior do que não ouvir. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, têm uma impressão superficial, vê aqui ou ali uma manchinha, a pessoa que está olhando no espelho, usando a linguagem de Tiago, uma manchinha, acha que, peraí, passei, a mão saiu e tal, mas não lavou o rosto completamente. Continua sujo. Não tem um reconhecimento mais sério do seu eu pecador, do seu ser afastado de Deus, rumando para o inferno. Olhando para o espelho da lei de Deus, eu vejo o quanto estou errado, o quanto estou sujo, e é preciso que eu reconheça isso, olhe para Jesus e diz: me lava, me limpa por completo, me perdoa. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, diz aqui. E ela é ouvida ou para a bênção, quando há o arrependimento, a conversão e a salvação, ou ela é ouvida para a maldição, quando há o endurecimento, diz: eu não tenho nada a ver com isso, vou continuar vivendo da minha vida, eu que sei o que é melhor para mim. Queridos irmãos e irmãs, a pregação de João Batista é para Herodes, Herodias, é para o povo, para os publicanos, para os fariseus, para os soldados, é para mim, é para ti. É uma mensagem de advento que tem o objetivo de preparar, de fazer você parar, pensar, avaliar a sua vida e acolher o Salvador que está batendo a porta do teu coração dizendo: eu te amo. Eu não quero que tu fique distante de mim. Eu quero fazer do teu coração a minha manjedoura, a minha casa. Eu quero que tu seja cristão todos os dias da tua vida, também lá fora, produzindo bons frutos de paz, de amor, de benignidade, benignidade, perdão, aceitação. E é dessa maneira que a gente pode mudar esse mundo, sendo pequenos João Batistas, mensageiros que apontam para Jesus. Ele é o cabeça da igreja, do qual nós somos os membros e todos podemos ter uma função. É só não se distanciar, é só se sentir incluído, procurar, buscar, achar. Que Deus nos abençoe nesse período de advento, nesse período de acolhida, nesse período de preparação para novamente Jesus, através de nós, poder ir a todos aqueles que ainda não conhecem e que precisam dessa transformação. Jesus bem próximo, dentro de nós. Que assim seja. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus. E quando alguém perguntar perto ou longe onde Jesus está dentro de mim. Amém.